Bom, pessoal, vamos continuar com nossa aula sobre a trigonometria. Vimos, na aula passada, no final da aula passada, a ideia de radianos. Vamos começar a falar disto, A medida de um ângulo em radianos. Existe como medir ângulos de duas formas. Uma forma é graus. Uma circunferência completa forma um ângulo de 360 graus. Mas pode-se medir também ângulos através do arco que ele forma na circunferência. Então, esta medida aqui, observe que eu estou tracejando. Eu estou marcando isto aqui, o comprimento deste arco. Pode ser medido também em radianos em vez de graus, tá bom? Isso determina a medida de um ângulo. A relação é a seguinte. Se você pensar em uma circunferência completa, o comprimento de uma circunferência, comprimento de uma circunferência. O comprimento de uma circunferência, o comprimento é dado por 2πr. Tá bom? Se eu considerar que o raio é igual a 1, supondo r, que é o raio, igual a 1, temos comprimento. O comprimento igual a 2π vezes 1, que é igual a 2π. Essa forma de medir ângulos é chamado de radiano, RD, ou RAD. Radianos. Tá bom? Ou seja, o ângulo de 360 graus é uma volta completa na circunferência. Corresponde a um arco de 2π radiano. Essa é a relação entre graus e radiano. Existem duas maneiras de medir um ângulo. Uma é grau, que você está mais acostumado. E uma outra maneira é chamada de radiano. Tá bom? Então, a partir de agora, quem conhece trigonometria, sabe que existe uma unidade chamada radiano. E a unidade radiano se refere ao arco formado pela circunferência de raio igual a 1. Se eu tenho uma volta completa, eu tenho 360 graus. 360 graus forma um arco de comprimento 2π radiano. Bom, se 360 é 2π, então eu posso dizer que 180 graus é metade, logo é π radiano. Tudo ok? Então, com base nessa ideia, 180 graus é π radiano, eu posso converter ângulos. Vamos ver como é que se converte ângulos? Vamos colocar como exemplo, converter os ângulos para a unidade radiano. Exemplo, 30 graus. Como é que eu converto 30 graus em radiano? Vamos ver qual o resultado disto? Basta lembrar que 180 graus corresponde a π radiano. Logo, 30 graus corresponde a x radianos. Fazendo essa regrinha de 3, eu tenho como converter graus em radiano. Vai ficar 180x é igual a 30π. Bom, o 180 multiplicando passa dividindo. 30 sobre 180, 30 vezes π sobre 180. Eu posso dividir, cortar o zero e dividir por 3. 3 por 3 dá 1. E 180 por 3, dividir 3 por 3, 1. E 18 por 3, 6. Então, o resultado é π sobre 6 radianos. Então, 30 graus corresponde a π sobre 6 radiano. Tudo ok? Bom, vamos a um outro exemplo. Vamos converter 45 graus em radiano. Então, vamos lá. 180 graus corresponde a π radiano. Vamos colocar no denominador agora. 45 graus corresponde a x. Então, fazendo essa proporção, você acha o valor do ângulo em radianos. Multiplicando 180 vezes x, 45 vezes π. Então, 180x igual a 45π. X igual a 45π sobre 180.
Divida numerador e denominador por 45, tá bom? 45 por 45 dá 1, vai ficar π. E 180 por 45, divida que você vai ver que dá 4. Logo, 45 graus corresponde a π sobre 4 radianos. Tudo ok? Todos conseguiram acompanhar? Vamos a mais um exemplo. 60 graus. Letra C. 60 graus convertendo em radianos. Eu posso usar a relação 180 graus corresponde a π radiano. 60 graus corresponde a x. Logo, ó, multiplique meios por extremos da proporção 180x igual a 60π. Teremos que x será igual a 60π sobre 180. Ó, então, resultado disto. Divida por 6, cortei o zero, divida por 6 agora, aqui simplifica. 6 por 6 dá 1, sobra π. E 18 por 6 dará 3. Resultado, π sobre 3. Bom, tem como resolver isto, né, de uma maneira mais rápida. Vamos ver? Preste atenção. Como pode ser resolvido de uma maneira bem mais simples. Ó. Se você lembrar que no início falamos que 360 graus corresponde a 2π radiano. Bom, 180 graus, então corresponde a π radiano. 90 graus é metade de 180, então 90 graus será metade de 180, metade de π. Metade de π é π sobre 2 radiano. 90 graus, π sobre 2. 45 graus é metade de 90. Se eu dividir π sobre 2 por 2, dará π sobre 4 radiano. Bom, 30 graus não é 1/3 de 90? Então será π sobre 2 dividido por 3. Vamos fazer a continha. É o mesmo que π sobre 6. Ó. Π sobre 2 dividido por 3, que é 90 por 3. Resultado, π sobre 2 vezes 1/3. Ó. Resultado, π sobre 6 radiano. Então, melhor transformar dessa maneira, que é mais rápida. 60 graus é 2 vezes 30. 2 vezes 30, ou seja, 2 vezes π sobre 6 radiano. Que é o mesmo que, você pode simplificar, ó, dá 1 e 3. Fica π sobre 3 radiano. Bom, minha gente, então, a maneira mais rápida seria essa. Tá bom? Resolver dessa maneira. Ó. 360 é 2π. 180 metade, π. 90 metade de π, π sobre 2. 45 metade de 90, π sobre 2 dividido por 2, π sobre 4. E assim por diante. Tudo ok? Espero que você tenha entendido aí. Reveja esse vídeo, né, para poder transformar rapidamente graus para radiano. Tá certo? Melhor do que fazer a proporção. A proporção demora demais, na hora da prova tem que ser feita dessa maneira. Tá bom? Vamos repetir. Ó. Vamos repetir o que eu disse. Ó. 360 graus é 2π radiano. 180 graus é metade. 180 graus, metade de 2π é π radiano. 90 graus, metade de 180. Quem é 90 graus? Metade de 180. Metade de 180, então metade de π. Π sobre 2 radiano. 45 graus, metade de 90. Metade de π sobre 2 é π sobre 4 radiano. 30 graus é 1/3 de 90. 1/3 de 90. 30 é 1/3 de 90. 1/3 de π sobre 2. Π sobre 2 dividido por 3 dá π sobre 6 radiano. 60 graus é 2 vezes 30. 2 vezes 30 significa 2 vezes π sobre 6, que é o mesmo que π sobre 3 radiano. Bom? Por exemplo, se eu quiser 120 graus. 120 graus é 2 vezes 60. A partir de 60 você encontra 120. 2π sobre 3 radiano. Tá bom? 150 graus. 150 graus é 5 vezes 30. Então, 5 vezes 30 é o mesmo que 5π sobre 6 radianos. Então, olha só como é fácil, né? Converter graus em radiano. Então, treine essa ideia. Tá bom? Que você vai ver que será fácil, né, desenvolver cálculo de trigonometria. Se eu quiser 210 graus. 210 não é 7 vezes 30? 7 vezes 30 dá 210.
Então vai ficar 7π sobre 6 radiano. 300 graus. 300 graus não é 5 vezes 60? 5 vezes 60 dará 5π sobre 3 radiano. Bom, gente, eu espero que você consiga, né? Eu sei que para ter habilidade nisso demora um pouco, mas é necessário fazer isto, treinar, para que você possa continuar o estudo de trigonometria, tá bom? Então temos aí a conversão de graus em radiano, não esqueça, tá bom? Já vimos as razões trigonométricas e agora vimos a conversão de graus em radianos. Vamos continuar, não é, com a trigonometria, tá bom? Vamos continuar com a trigonometria, falando, né, do chamado círculo trigonométrico, tá bom? E os ângulos, o círculo trigonométrico e os ângulos. E a ideia de seno, cosseno e tangente. Círculo trigonométrico. Eu vou aproveitar aqui, né? E vou pegar aqui, vamos acessar aqui, né, rapidamente, ó, a internet. E vamos buscar aqui uma figura de um círculo trigonométrico, para que você veja. Se você não conhece, observe aí, ó. Vamos para o Google Imagem, eu posso obter aqui uma imagem de um círculo trigonométrico. Digite círculo trigonométrico. O círculo trigonométrico, ó. Vamos pegar aqui uma imagem para que você veja, ó, com todos os ângulos. Esta figura que eu vou lhe mostrar é conhecido como círculo trigonométrico. Vamos salvar essa imagem, aliás, copiar essa imagem, tá bom? Só um instantinho, né, para poder mostrar a vocês aí o chamado círculo trigonométrico. Bom, essa imagem que você está vendo é chamado de círculo trigonométrico, né? É um círculo com raio igual a 1. E veja que temos aqui as medidas em radiano. Observe, ó. O círculo trigonométrico é formado por dois eixos. Um eixo horizontal. Bom, vamos limpar isso aqui, vamos fazer melhor. Um eixo horizontal. E um eixo vertical, tá bom? Que eu estou marcando aqui, ó. Este círculo, ele tem raio igual a 1. É uma circunferência formada por com um comprimento de raio igual a 1. E aí podemos marcar os ângulos, ó. Π sobre 6. Lembre-se que π é 180. 180 dividido por 6 corresponde ao ângulo de 30 graus. Π sobre 6 é 30 graus. Π sobre 4, já fizemos o cálculo, é 45 graus. Π sobre 3 é 180 por 3, dá 60 graus. Π sobre 2 corresponde ao ângulo de 90 graus. Tá bom? Então é importantíssimo, né, saber a posição desses ângulos, saber marcá-los. Então, ângulo de 30, ângulo de 45, ângulo de 60 graus. Tá? 2π sobre 3, lembrando que π é 180. 180 por 3 dá 60, vezes 2 dá 120 graus. Depois temos o ângulo de 150, converta, tire no lugar de π, coloque 180 e calcule, né, em graus. 6π sobre, o próximo é 5π sobre 6. π sobre 6 é 180 por 6, 180 por 6 dá 30, 30 vezes 5 dá 150 graus, tá bom? Neste sentido, o círculo trigonométrico, ó, no sentido anti-horário, os ângulos são medidos de forma positiva. No sentido horário, eles são medidos com valores negativos.
Tudo ok? Observe essas duas figuras que mostram, né, os ângulos na forma positiva e os ângulos no sentido positivo, anti-horário, sentido negativo, horário. Isso é uma convenção da trigonometria. O ângulo de 180, π, ó, 180 graus. Depois, 210 graus, 225 graus. Tá bom? Converta aí. Ó. O ângulo de 240 graus, 270 graus, 300 graus, 315 graus, 330 graus e fecha com ângulo de 300 e... Bom, isto é chamado de círculo trigonométrico, tá bom? Ele pode ser representado na medida graus ou na medida radiano. Tudo ok? Bom, minha gente, se for no sentido, este é o sentido anti-horário. Temos também o sentido horário. No sentido horário, os ângulos ficam negativos. Temos o ângulo de 0 grau, o ângulo de menos 60 graus, menos 30 graus, menos 45 graus, menos 60 graus, menos 90 graus, menos 120 e assim por diante. Tudo ok? Todos conseguiram acompanhar? Bom, vamos converter radiano em graus. Ó. Convertendo radianos. Convertendo radianos em graus. Primeiro convertemos, né, graus em radiano. Agora fazer o contrário, converter radiano em graus. Por exemplo, um ângulo de π sobre 3 radianos. Para converter em graus, basta fazer π é o mesmo que 180 graus sobre 3. Então o resultado é 180 por 3, 60 graus. Está vendo como é fácil? Vamos converter π sobre 6 radiano. Quanto é π sobre 6 radiano? Π é 180 graus. Sobre 6, 180 por 6 dá 30 graus. O ângulo de 5π sobre 3 radiano. Vamos converter em graus? No lugar de π, coloque 180 graus. 180 por 3, o resultado é 60 graus. 60 vezes 5 dá 300 graus. Tá bom? Então é necessário que você lembre, não é? E saiba como converter graus em radiano e radiano em graus. Tá bom? Da agora em diante falaremos o tempo todo dessas duas unidades de medida. Bom, mais um exemplo. 7π sobre 6 radianos. Convertendo em graus, 7 vezes 180 graus sobre 6. 180 por 6 dará 30 graus. 30 vezes 7 dá 210 graus. Tudo ok? Todos conseguiram acompanhar? Então, nesse bloco de aulas aí, vimos como converter graus em radiano, radiano em graus. E sobre o círculo trigonométrico, os ângulos podem ser representados em um círculo trigonométrico. Bom, continuando com o círculo trigonométrico, vou aproveitar, né, e novamente colar essa figura. Tá bom? Só um instantinho aqui, né, para a gente colar mais uma vez essa figura. Bom, observe, o círculo trigonométrico é formado de quadrantes. Vamos falar sobre os quadrantes do círculo trigonométrico. Esta primeira região, que vai de 0 grau a 90 graus, é conhecido como primeiro quadrante do círculo trigonométrico. Se o ângulo está entre 0 e 90, ele pertence ao primeiro quadrante do círculo trigonométrico.
Bom, de 90 a 180, o ângulo pertence ao chamado segundo quadrante do círculo trigonométrico. De 180 a 270 graus é o terceiro quadrante do círculo trigonométrico. De 270 a 360 graus, que coincide com zero, é formado o chamado quarto quadrante. Então, o círculo trigonométrico tem 4 quadrantes: o primeiro, segundo, terceiro e quarto quadrante. Tudo ok? Bom, vamos anotar essa ideia. Ó. O primeiro quadrante, o ângulo vai de 0 grau menor do que o ângulo menor do que 90 graus. Quando isso aparece numa questão de trigonometria, significa que o ângulo x é do primeiro quadrante. Esse primeiro quadrante é o mesmo que 0 radiano até π sobre 2 radiano. 90 graus é π sobre 2 radianos. Isso é o primeiro quadrante. Segundo quadrante. O segundo quadrante vai de 90 até 180 graus. Tá bom? Segundo quadrante, 90 a 180. 90 é π sobre 2 e 180 é π. Então, de π sobre 2 radianos até π radiano corresponde ao segundo quadrante. Terceiro quadrante vai de 180 graus a 270 graus. Significa de π radiano até 270 é 3 vezes 90, né? 3π sobre 2 radiano. Tudo ok? E o último quadrante, o quarto quadrante, vai de 270 graus até 360 graus. Logo teremos 3π sobre 2 radiano até 2π radiano. Bom, então é necessário que você conheça, né, essas ideias, saiba o que é primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante e quarto quadrante, né, para continuarmos nosso estudo de trigonometria. Tá bom? Até o nosso próximo encontro. Até lá!